Estou recebendo meu querido Serginho Badejo, nosso Sérgio Badejo aí, né? Deixa eu chegar mais pertinho, Sérgio. E quando eu falo do Sérgio aqui, do Serginho melhor, né? Gosto de chamá-lo assim, carinhosamente, do Acolher, que é essa instituição maravilhosa que tem feito a diferença. Eu sei que na vida você não é 100%, ninguém é 100%, né? Se nós fôssemos 100%, nós não estávamos nesse plano aqui, pelo menos eu acredito. Mas o trabalho que vocês fazem não só é elogiável, mas tem feito a diferença por conta do cuidado, né? Que é com a saúde mental das pessoas, né? No modo geral. E já que nós estamos no mês amarelo, amanhã inclusive a gente vai receber mais uma convidada da Secretaria de Saúde. Hoje também se faz presente o Serginho e nós temos um convidado ilustre aqui que vai dar o seu depoimento. Serginho, primeiro te cumprimentar, mais uma vez te parabenizar. E o nosso Acolher, tá tudo certo? Boa noite. Boa noite, Tanaka, boa noite, Lívia, boa noite, ouvintes da Rádio Cidade. Boa noite. Aos nossos acolhidos lá na Acolher, né? Que estão nos ouvindo nesse momento. A Acolher é isso, a gente trabalha a transformação de vida dessas pessoas, né? Que dá essa oportunidade de transformar vidas. E graças a Deus ela está caminhando, né? Fazendo o seu papel, que é fundamental, na transformação de vida dessas pessoas e dando total apoio a todos aqueles que nos ajudam, né, nessa caminhada. A Acolher tem recebido esse apoio? Sim, eu até quero aproveitar o momento e agradecer ao prefeito Chepa, né, por esse novo convênio que está sendo firmado, que já foi firmado com a instituição e disponibilizando até 30 vagas para 30 vagas para acolhimento. Então, bacana, hein? É muito bacana, né? Parabenizar, agradecer ele por essa atitude, né? Então hoje, como você falou, nós estamos no Setembro Amarelo e hoje também a dependência química, ela é também uma grande responsável pelos casos de suicídio que acontecem no Brasil também, né? Então, nada melhor do que a gente cuidar da saúde mental dessas pessoas. E hoje nós temos um convidado e eu não sabia que ele vinha hoje aqui, né? O nosso querido Daniel Pinheiro, já entrevistei falando do SAMU, falando de outras tantas notícias, né? Isso. E hoje quando cheguei, Daniel, e o assunto de hoje? Hoje eu vou falar. O assunto de hoje. E o assunto? Boa noite, Tanaka, boa noite, Lívia, a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Para mim uma honra poder estar aqui mais uma vez. Imagina, nós que sentimos honrados de tê-lo aqui. Isso aí, de fato, outras vezes eu tive aqui, né, enquanto gestor do SAMU por 16 anos, Conselho Municipal de Saúde, sempre engajado, né, na saúde, no hospital, trabalhando aí por quase 20 anos no município. Muito atuante, né, Daniel? Muito atuante e nunca imaginei que fosse passar pelo que eu passei, né? E desde 2021 eu venho lutando, né, contra a dependência química. É mesmo, Daniel? Sim. Coisa que eu jamais imaginei que eu passaria. E como é que tudo começou aí? Tudo começou por conta de uma depressão que a gente vai trabalhando, a gente não vai se dando conta até chegar ao limite e você se entregar de fato. Isso, né? Foi quando? Isso desde 2021. 2021, né? E nesse mês agora do Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização e prevenção contra o suicídio, é muito importante estar aqui e comentar. Até porque foram tantas vidas que eu pude salvar através do SAMU 192, através das portas de entrada, né, dos hospitais, e não ter aquele olhar de saúde para mim. Então hoje eu aprendi, dentro de várias coisas ali na Acolher, que eu preciso primeiro me amar, precisamos primeiro nos conhecer, né? O que está se passando, a saúde mental. E como profissional da saúde, profissional de enfermagem, eu também gostaria de desmistificar e mudar paradigmas, quebrar preconceitos, porque nós próprios profissionais da área da saúde, nós fazemos alusão ao Setembro Amarelo. No entanto, quando em porta de entrada recebemos lá pessoas embriagadas, os chamados etilistas crônicos, ou pessoas que estão ali, que são os adictos, os escravos, né, dependentes químicos, muitos, né, acabam banalizando. É mais um bêbado, é mais um drogado, e que não dá um destino para essa pessoa, né? Então, da mesma forma que entra uma pessoa que precisa de uma atenção, de uma reanimação, né, cardíaca, respiratória, enfim, esse paciente ele também precisa ser assistido e nós precisamos entender isso.
Eu, como sempre, assim, preservei o atendimento humanizado, nunca banalizei esses tipos de pacientes. Entretanto, eu não também enxergava como uma doença. Assim como quando ocorreu comigo, eu negava. Era um sentimento de negação. Não é uma doença. É porque eu tô querendo, porque eu me entreguei e eu vou sair disso quando eu quiser, quando as coisas melhorarem. Essa é uma frase que sempre é corriqueira, né? Para quem está... E ali, Tanaka, eu aprendi a acolher, e sou assim, acolhido com muito orgulho, porque eu aprendi a acolher que isso trata-se de uma doença incurável, progressiva e fatal, porém estacionável e tratável, né? Tem tratamento. O que a gente vivencia muito por aí em algumas comunidades terapêuticas é que eles trabalham apenas uma esfera, apenas uma parte do ser humano, né? Ou seja, só o lado espiritual ou só o lado psicológico, e nós temos o privilégio ali na acolher de ser muito bem assistido e amparado em todas as esferas, né? Sendo como um ser biopsicossócio-espiritual. Então ali trabalhamos a espiritualidade, trabalhamos a parte também da mente, né, das emoções. Sim. Temos uma excelente psicóloga ali que nos assiste, com tratamento em grupo, tratamento individual, que é a Aline Prado. E a Marlete, né? A Acolher comemorou 13 anos esse ano. No entanto, a Marlete já está à frente desse trabalho já há mais de 20 anos. Foi quando eu a conheci no hospital, ela já ali levando acolhidos, né? Passando por problemas, e diante disso tudo existe um CID, né? Um Código Internacional de Doenças, que mostra como transtornos mentais e comportamentais ao uso de drogas psicoativas e que leva mesmo ao óbito, que é fatal. E nós precisamos nos engajar e eu acho assim, mover diretrizes, políticas públicas que promovam esse entendimento de que esses pacientes, quando chegam nas portas de entrada, nas urgências dos hospitais, precisa sim ser muito bem assistido. A gente fala muito da prevenção, mas nós temos os casos, não é, Daniel? Você acabou de falar das pessoas que precisam, né? Porque elas já estão, né? São pessoas que estão doentes e que precisam desse tratamento. Você entende que nós temos que tratar melhor, investir cada vez mais no tratamento? Sim, cada vez mais, né? Até porque quando eu cheguei na Acolher, eu vivenciei o seguinte: vai tudo, vai saúde, vai recurso financeiro, né? Você chegou sem nada lá. Sem nada. Eu saí daqui, me mudei o ano passado para o Rio Grande do Sul, achando que fosse mudar. Tu sempre recorre a tantas outras coisas. Fuga, é uma fuga. Fuga, reservas, né? E eu foi por uma noite, mas foi uma noite onde eu passei na rua de Criciúma, completamente amedrontado e dormindo na rua. Em Criciúma? Em Criciúma. Já havia acabado os recursos. Então, assim... Você chegou no fundo do poço? Fundo do poço. E quando eu cheguei aqui, a Marlete pedi para o posto de saúde me ligar, fui até um posto de saúde, ligar para a Marlete. E ela, sem hesitar, me acolheu, né? E sem saber se eu estava com dinheiro ou sem dinheiro, ela te acolheu mesmo. Acolheu, e você vai ser tratado. Então, assim, também quero parabenizar a iniciativa do nosso prefeito Shepa, que também entendeu a necessidade, né, Sérgio, da Acolher, e hoje tem essas vagas disponibilizadas para tratamento, e nós podemos ser muito melhor assistidos, né? E sempre são conteúdos assim que eles recebem, adquirem através de congressos, estão sempre atualizando, e é muito bom. Até a gente convida, né, Sérgio Tanaka, quando tiver a oportunidade, diga lá para conhecer. Faz alguns anos que eu não vou mais lá, mas eu já fui. E até gostaria, a estrutura deve ter melhorado ainda mais, né, Sérgio? É bom, né, que a estrutura seja melhor para poder melhor atender também esse público que nos procura, né? Porque ainda há um certo, não sei se vocês vão concordar, ainda um certo preconceito com as clínicas, né, com as comunidades terapêuticas, grande, né? Preconceito. É claro, acabei de falar aqui que nem tudo é 100%, né? Nós já tivemos casos aí, né? De polícia já, né? Em outras instituições e tal. Mas é por isso, no meu entendimento, e o Daniel foi nesse caminho também, e o Sérgio também já falou aqui, que a gente precisa investir mais na prevenção. Sim. Obviamente você vai estar fiscalizando, recurso público tem essas fiscalizações. Sim. E não banalizar, né? Ou seja, daqui a pouco não tem jeito, né? Não adianta, claro que adianta, né? Sim. O Daniel, ele falou, né? O primeiro passo é você
aceitar, né? Aceitar, admitir. E esse é um passo difícil, né? É um passo muito difícil, como você falou, a gente procura muito fugas geográficas, né? Aqui, lá em Criciúma eu não vou usar, lá em Porto Alegre eu vou me virar, mas não. Então, a prevenção, eu sempre falo, né? Que a prevenção é chegar antes, né? É chegar e dizer realmente que droga, ela mata. Né? E infelizmente hoje. E não tem essa história de experimentar, não. Né? Eu sempre falo, né, que para os professores geralmente é um equívoco falar para as crianças, falar para os alunos que droga é ruim. Droga não é ruim. Droga é boa, né? O problema é as consequências que isso faz. Porque se você falar para um aluno, olha, a droga é ruim, ele vai experimentar, ele vai saber que... Peraí, mas não é isso. Não é isso que foi falado. É o contrário. Mas é o que vem depois, né? Tudo que dá prazer é bom. Só que é momentâneo. Sim, né? Eu sempre falo, né? A droga, ela te dá asas, mas não te dá o paraquedas, né? Isso aí, né? Ela te derruba. Pode demorar. Infelizmente hoje, para mim, as duas drogas que mais matam no mundo são duas drogas liberadas: o álcool e o tabaco, cigarro. É mesmo, Sérgio? Sim, as duas drogas que mais matam. Aquela frase que eu sempre ouço: o álcool é a porta de tudo? O álcool? Também, o álcool ele tem esse viés, porque todo mundo acha que o álcool é uma droga estimulante do sistema nervoso central. Não, o álcool é uma droga agora fugiu a palavra, né? Ela não é estimulante, ela é depressora do sistema nervoso central. Porque quando você usa a primeira vez o álcool, você fica com aquela euforia, tudo, mas isso é momentâneo. Né? Ela vai te deprimindo cada vez mais. Vem uma série de situações. Então, o álcool é uma porta de entrada muito grande, né? Então a gente tem que alertar a juventude. Claro que nem todo mundo que bebe tem o problema com a dependência. Isso vem a questão da predisposição também? Predisposição. Eu sempre falo, nem todo mundo que come açúcar é diabético. Né? Nem todo mundo que come açúcar, que come doce é diabético. É igual ao alcoolismo. O diabetes não tem cura, mas é tratável. O alcoolismo também não tem cura, mas é tratável. Então, eu acho que nesse sentido aí, penso eu, que a gente tem que tratar realmente o alcoolismo, né? O dependente, né? Como uma doença tratável, né? Tratável. Com certeza. E como foi falado aí do Setembro Amarelo, claro que a gente ouve muitas histórias dentro da comunidade terapêutica dos nossos acolhidos, que muitos tentaram o suicídio. Né? Muitos, teve um caso que me chamou a atenção, que a pessoa tentou suicídio com o carregador do celular, né? Com o carregador, colocou no pescoço e ia morrendo se não fosse o filho dele entrar no banheiro, porque esse fio aqui esticou e ele não conseguia mais desamarrar o nó, entendeu? E começou a passar mal e o filho chegou e cortou. Falar de suicídio, tem muita gente que é contra ainda. E eu sou do tempo do rádio, não sei se a Lívia pegou esse tempo que você... que a gente não podia falar sobre, né? Isso. Porque não podia. Nós éramos proibidos, né? Você falar de uma ocorrência policial, não. Foi uma morte e deu, né? Então... na verdade, aí é diferente, tá? Que suicídio não é uma notícia, né? Se a gente for pensar, a pessoa se tirar a vida, não é uma notícia, não é do interesse de ninguém. Mas é uma ocorrência, né, Lívia? Mas não, a questão de se falar do suicídio é de se falar de suicídio e fazer com que a coisa aumentasse. A gente fala e aí lembra sempre que as pessoas têm o apoio do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Que devem buscar ajuda cada vez que elas tiverem. Mas o que eu quis dizer que é o seguinte, né? Antigamente não se falava uma questão até de tabu, para não falar, porque vai motivar o cidadão a fazer isso. Isso. Né? Hoje não, como a gente fala, mas sempre a Lívia muito bem colocou aqui. Olha, gente, existem, né, instituições, o CVV é uma instituição e tantas, né, outras que a gente vê que possam te fornecer material, né, para não chegar a esse ponto. Tem disponível um telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu ia perguntar agora, tem um telefone gratuito através do 188, 188, né? No início o CVV era Como Vai Você, e hoje é Centro de Valorização da Vida. Era Como Vai Você? Como Vai Você? Não sabia, que legal. Aliás, nós perdemos esse ano o nosso querido seu Regis, vocês lembram? Sim, o seu Regis. Até o filho dele me mandou uma mensagem, ele acabou falecendo. Tanak, duas coisas que eu vejo assim, primeiro sobre a questão ali do alcoolismo é que
principalmente até na própria comunidade que nós recebemos, nós temos lá uma placa enorme, né? Evite a primeira droga, evite hábitos, lugares e pessoas, e no final está destacado em negrito, álcool também é droga. Então, dentro da própria comunidade, recebendo ali adictos, né? O que significa escravos, né? Da drogadição, e juntamente aqueles que só faziam uso do álcool, eles próprios dizem, não, droga eu nunca usei, né? Sendo que isso pontua que é mais difícil de ser tratável. Então existe essa situação, né? E sobre o suicídio, no início desse ano, a fuga minha para o Rio Grande do Sul ano passado, pedi umas licenças sem vencimento na prefeitura, passei um ano, recaí, atendi num hospital de grande porte lá muitos jovens que evoluíram ao óbito por conta de overdose. Retornei para cá porque eu iria morrer de overdose lá sozinho. Nossa. E chegando aqui em janeiro, aí me afundei de novo. E aí eu disse, não, vou pro Mato Grosso do Sul, que eu tenho tios lá que tem sítio, eu vou me isolar uns 30, 40 dias, vou girar a chave e volto e reassumo meu cargo, vou fazer o que eu sempre fiz, volto pra minha vida. Então, assim, fuga. Chegou lá, piorou no Mato Grosso do Sul. Piorou. Voltei, fui parar em Criciúma, né? Então, assim, e lá o que aconteceu? Eu tive já em alguns momentos do uso da droga ideação suicida, mas nunca coragem. O que aconteceu? Numa determinada tarde, eu usei e bebi muito. Acho que copos assim de virar como água. Nossa Senhora. E eu tive um apagão. Por volta de umas 19 horas, e eu saí ali do muro ali que contornava a casa dos meus tios, e eu não me lembro de nada. Eu só fui me lembrar depois, quando eu caí e fraturei uma costela. Nossa. Eu olhei para um pé de jaca muito alto, e aí tem a bifurcação, e eu olhei para o lado e tinha uma cuba de pia. Coloquei encostada, que eu pensei, se eu me jogar, eu vou subir porque tem vários galhos e de lá de cima eu me jogo de cabeça. Mas só que no momento, isso estava tudo num apagão. Quando eu impulsionei o corpo e caí e fraturei a costela, aí eu acho que daí eu tive aquele estalo e aí veio a lucidez do que eu estava tentando fazer. Aí chorei muito desesperadamente e teria o suicídio acontecido se eu tivesse conseguido atingir ali os galhos superiores. Então, assim, a gente precisa procurar ajuda, sim, procurar ser ouvido sem preconceito algum, né? E a acolher está ali para isso, para acolher, e somos muito bem acolhidos mesmo, e trabalhamos, mas o primeiro passo é admitir, até porque nós trabalhamos os 12 passos. O primeiro passo é admitir que eu havia me tornado impotente da minha adicção e que a minha vida havia se tornado incontrolável. Daniel, Serginho e o nosso querido Rogério está nos acompanhando aqui, está lá na casa também. Grande Rogério aqui, ó. Quem tá mandando um alô aqui, boa noite, parabéns pela entrevista, sinceridade, espontaneidade, coragem com propriedade do entrevistado. Acolher realmente é o exemplo, Marlete, Serginho e tantos outros. Gelson, nosso querido Gelson Ritter, tá mandando um alô para todo mundo. Obrigado. Aqui. Lívia, você tem alguma pergunta? Temos aqui deixa eu falar aqui, a psicóloga Aline falou, a Psico também tá ouvindo, orgulho em fazer parte dessa instituição, acolher, salvando e transformando vidas. Bacana, né? E como é importante, né? Os terapeutas, né? Sim, muito, os terapeutas, os psicólogos e tal, necessário. Né? A nossa equipe, ela é fantástica, né? Até a gente tem 2 psicólogos, a Aline, que ela atende aqui de uma forma maravilhosa. Também temos o Ivanildo Andrade, que ele é lá de São Paulo, que ele atende virtualmente a cada 15 dias, cada 15 dias, que faz um trabalho com os meninos também. Então eu quero mandar um abraço para a nossa equipe, os nossos monitores que estão lá no momento trabalhando, desenvolvendo o seu trabalho, a Marlete, a nossa coordenadora incansável, né? A própria Aline, são pessoas fantásticas, né? O Rogério, que está aqui, está hoje no apoio, né? Graças a Deus ele, como ele falou, né, despertou para a vida, e é isso, é um cidadão aqui de Itapema, natural de Itapema. Bacana. E temos essa alegria, né, de poder olhar para essas pessoas e dizer assim, ó, funciona.
Funciona. Né? Como que a pessoa chega até acolher? Ela vai de livre, espontânea vontade? A família leva? Como é que acontece esse acolhimento? O acolhimento, todos os acolhimentos, em primeiro lugar, ele tem que ser encaminhado pelo CAPS, né? Precisa passar pelo CAPS, porque existe um protocolo de tratamento, mas o contato sempre é direto, né, com o pessoal da acolher, né? O nosso telefone é o 479-99346811, né? Entrando em contato, automaticamente a gente já encaminha para o CAPS, né? E também tem o pessoal da igreja que leva, o pessoal da família que leva, mas a entrada é via CAPS. Via CAPS, muito bem. Olha, gente, estamos vivendo o Setembro Amarelo e ao longo desse mês, o nosso ouvinte, nosso internauta tem acompanhado aqui, né? Pessoas ligadas à área de saúde, profissionais que, além dos seus relatos, né, alguns depoimentos, inclusive hoje, principalmente do Daniel aqui conosco, ao vivo, mas profissionais aqui que estão dando um banho, né, Lívia, de sabedoria, de informação. De falar tão abertamente, assim, as pessoas às vezes têm um pouco, né, de medo de se expor, e bacana mesmo esse relato. Esse foi um dos principais objetivos de eu estar aqui hoje, porque sempre é um tabu, né? Eu cheguei na unidade básica de saúde quando já estava na acolher, e as colegas ali que a gente trabalhou tanto tempo juntos vieram perguntar: você está trabalhando na acolher? Eu disse: não, eu estou internado. E ela ficou constrangida com a pergunta. Então, assim, eu rompi isso. Então, o grande problema é negar a doença. Então, é um ato de coragem, sim, como, né, o nosso ouvinte passou ali, de vir, o Gelson, para a gente demonstrar que precisa romper, precisa quebrar. Nós temos pessoas públicas como Fábio Assunção, como Perfeito. Tantos outros artistas aí que se expõem, como Casagrande, e nós precisamos, de fato, a divulgação, né? E para concluir a minha fala aqui, muito importante também ali acolher, além de trabalhar todas as partes ali, de psicológica, espiritual, enfim. Nós temos a Marlete, que trabalha e faz parte do Amor Exigente, o qual comemorou 28 anos, né? Aqui em Itapema. Tem um Amor Exigente, E que quando a gente faz uso, a gente perde tudo, vai perdendo tudo. Família, filhos se distanciam. E quando eu cheguei, eu estava rompido. As minhas filhas não sabiam do meu trajeto de Mato Grosso, do Rio Grande e de Criciúma, não sabiam notícia minha. E primeiro passo que eu cheguei ali, a Marlete disse: olha, eu quero contar das tuas filhas. E eu não estava pronto para essa reparação, porque o meu desejo era sair como um andarilho, né? Então aí tomei essa atitude de ir para ali, fui muito bem acolhido, muito bem recebido, e não só isso, o Amor Exigente, ele faz essa mediação. A Marlete, ela é muito preocupada com isso, né, Sérgio? Em fazer essa mediação. Porque a família tem que participar, né? Tem que participar, porque assim, os codependentes... E é difícil, mas... Os codependentes também adoecem, né? Sim. Também adoecem com o adicto, com o seu familiar. E muito, né, Daniel? Então precisam aprender, e a Marlete faz essa mediação, e hoje eu estou há 5 meses ali, né, Sérgio? E o contato com as minhas filhas, o relacionamento já voltou estável, com maior amor. Parabéns. Hoje já recebi uma ligação dela, então é muito importante lembrar disso também, que trabalha um todo, trabalhar a família. E você conseguiu voltar pro trabalho? Não, ainda estou lá em tratamento e vou concluir até o final, né? Para depois estar bem para o trabalho. Entendo que hoje eu já estaria bem, né? Mas existe um tratamento, né? Existe. É muito precioso concluir a proposta, o programa integralmente. Sai 100%, né? 100%. O doutor Jairo mandou uma mensagem aqui, Tanaka. Caro amigo Tanaka, julgo que 2 ações que tomei na vida mudaram por completo a minha existência. A primeira, quando há 26 anos decidi que o álcool não faria mais parte da minha vida. Só, doutor Jairo, e por segundo, quando há 23 anos tomei a segunda e derradeira, não fumar mais. E essas 2 decisões mudaram por completo a minha vida. Saúde a todos e todas. Que bacana. Doutor Jairo, né, que está nos acompanhando da FETIESC, né? Parabéns também pela sua atitude. E como coragem, ele falou, né? A gente fala, bebida, como é lícito, a gente não vê como uma droga, né? O cigarro muito menos, mas mata, e a bebida, vou até colocar ela tem um agravante, né? Que você acaba colocando a vida dos outros em risco, porque você bebe, dirige e pode bater o carro e a pessoa que está ali inocente morrer também. Então, eu acho que é uma das drogas mais perigosas que tem é o álcool, porque além dele ser liberado, não é visto como... Tá em qualquer lugar. Não é visto como uma droga. As pessoas, eu vou beber socialmente. Tem uma lei que proíbe você, mas quem que vai? Ninguém cumpre, né? Ao pé da letra. Então, é uma droga super pesada. Eu acho que deveria ter, quando vê esse imposto maior, eu acho que é o que fizeram com o cigarro tem que ser feito com a bebida. Proibir propaganda, aumentar o imposto, porque é uma droga
que pode destruir a vida de alguém, como qualquer outra droga. Sim. E não podemos esquecer também, assim, ó, que a gente precisa ampliar esse campo da política aí, né, de atendimento a usuários, mas também temos que parabenizar o movimento já existente do governo, né, que é o CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, que é fantástico. E também desenvolve um trabalho muito importante e que também que são pessoas que encaminham, né, para as comunidades terapêuticas. E, então isso é muito bacana ressaltar também. A ideia é isso, né? A ideia é trabalhar em rede, né? Não em gavetas, não em guetos, né? Mas em rede. Bacana. Gente, a gente podia ficar até amanhã aqui, eu sempre falo isso, né? Quando a entrevista tá boa, né? Tá muito boa aqui. A contribuição, Daniel, que você tá dando, o Rogério, aqui só a presença do Rogério também, a gente vê que vocês estão, né, dando um exemplo e mais do que dando um exemplo, estão cuidando de si mesmo, para depois poder abraçar, né? Cuidar dos outros, exatamente. Verdade. E você, Serginho, nosso querido Badejo, aí também uma história bonita, né? De superação. E a todos lá do Acolher. Eu quero agradecer imensamente, né, Tanaka, a você, né, por essa oportunidade, a Rádio Cidade, né, como eu entrei aqui, já falei, quando eu saio para buscar as doações da Acolher é nesse horário e eu fico ouvindo vocês dois falando, né, do Santos e São Paulo, e eu fico ali intertido, dirigindo, e é muito show. Então fica aqui o meu agradecimento, né, mais uma vez a Acolher está de portas abertas para que vocês possam ir lá conhecer o nosso trabalho, né, e estamos aqui à disposição para todos aqueles que necessitam de ajuda ou de alguma forma esclarecer alguma coisa sobre dependência química, estamos aqui à disposição. Nosso entrevistado de hoje, obrigado, Daniel, mais uma vez, tá? Tanaka, antes de me despedir aqui, eu só gostaria de lembrar que esse mês nós foi comemorado o 43º encontro dos Alcoólicos Anônimos aqui no estado de Santa Catarina. Foi muito lindo, né? Onde ali teve uma pessoa que estava a primeira semana em sobriedade e um com 49 anos em sobriedade. Então é algo muito bacana, que é outra, e que precisamos estar engajados. Muito, muito interessante. Obrigado por nos receber aqui, pela atenção, tá? Obrigado, gente. Estivemos com o Serginho, que é diretor, né? Lá do Acolher, Daniel, que é um acolhido, né? E o querido Rogério, que tá ali no cantinho, nos olhando ali, com um sorriso maravilhoso ali. Obrigado a todos. Lívia, vamos pro intervalo rapidinho? Bora. Voltamos em seguida. É isso aí, show de bola. Jornal da Cidade. A verdadeira voz da comunidade.